E o grupo formado pelos partidos PT e PSD intensificou as articulações para as eleições de 2026 e já considera lançar a médica Natasha Slessarenko como candidata ao governo de Mato Grosso. Essa informação foi antecipada pela presidente do PSD Mulher, Rafaela Fávaro. Vale lembrar que Natasha deixou o PSB depois do seu projeto ao Senado em 2022 não ter avançado. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia a médica, pediatra, empresária, patologista clínica Natasha Slessarenko. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com vocês. É sempre um prazer estar aqui com esse pessoal, esse timaço de jornalistas que fazem aí do nosso meio-dia um momento mais gostoso. Natasha, em 2022, é um senhor que atende pelo nome de Geraldo Alckmin. Pediu e você recuou da candidatura ao Senado. E agora, Natasha Slessarenko está preparada para enfrentar a disputa ao governo do Estado no ano que vem? Bom, respondendo pelo final da sua pergunta, me sinto preparada. Me sinto preparada como médica, como professora universitária que sou professora da UFMT, agora vai fazer 23 anos, sou empresária, atuo na rede pública e na rede privada. Me preparei também para isso, né? Eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas sobre governabilidade, gestão e políticas públicas em 2020 e 2021. O nosso TCC, o trabalho de conclusão de curso sobre transparência orçamentária e orçamento participativo, foi um dos melhores trabalhos daquele período. Depois eu fiz o Renova Brasil, uma escola de formação política. Então, me sinto preparada, me sinto assim muito à vontade para colocar à disposição do eleitor mato-grossense o meu nome. Só que agora, voltando ao início da sua pergunta, Dr. Geraldo Alckmin me ligou realmente no dia 4 ou 5 de agosto de 2022, pedindo que eu fizesse uma composição, que eu fosse conversar na ocasião com o deputado Neri Geller, para compor aí, para vir para o Senado junto com ele. Em momento nenhum o deputado me pediu, o nosso vice-presidente, né, me pediu que abrisse, de jeito nenhum. Ele usou essa palavra e eu faço questão de colocá-la porque foi exatamente essa palavra. Componha, faça uma composição. E, na verdade, o que houve foi, não houve essa possibilidade de composição. Eu cheguei a conversar por mais de uma vez com o deputado Neri Geller e queria entender, eu falava com ele, mas por que eu tenho que ser suplente do senhor? Se eu estou na sua frente na pesquisa, eu sou um nome novo, eu sou uma mulher, vocês falam tanto da importância da mulher na política. Fica no discurso às vezes. Só no discurso. Eu quero saber por que eu tenho que ser suplente. Porque eu vou ser ministro da Agricultura e depois você vai... Naquela época ele estava no campo da esquerda, não é isso? Ele era o PP, que é a coluna dorsal, vertebral, o eixo axial do governo ali naquela ocasião do bolsonarismo, e ele estava ali à esquerda, enfim. E aí eu falei para ele que eu não estava entendendo por que eu tinha que ser suplente dele. Aí eu falei, olha, eu não quero menosprezar de maneira nenhuma o senhor, mas por que não o senhor então ser meu suplente, já que eu estou na frente nas pesquisas, que eu sou um nome novo, que eu sou mulher, enfim. Ali não deu certo. Mas o que aconteceu, que eu saí naquele momento, foi que o deputado Maxi Russi, que então era presidente, que na verdade é o presidente ainda do PSB, coligou com a União Brasil. E ao se coligar, a União Brasil já tinha um candidato ao Senado, que era o Wellington Fagundes. Eu não poderia ser candidata, como era o nosso plano B. Caso não seja possível ter um palanque aberto, que Mauro Mendes tanto falava, que ia colocar todos os candidatos a senador no palanque, se fechasse o palanque, eu sairia sem uma cabeça de chapa, sem um governador. Então, teria a Márcia com o Neri, o Mauro Mendes com o Wellington, e eu sairia sem um cabeça, seria uma candidatura avulsa. Mas, infelizmente, não foi possível por causa dessa coligação que o PSB, na ocasião, fez com União Brasil.
Natasha, qual a perspectiva para o ano que vem? A senhora acredita que a polarização ainda será uma constante a ser enfrentada? A esquerda aqui no nosso estado, em especial, tem, né, tido rejeição, nunca elegeu, né, um governador desses partidos. Também nas últimas eleições municipais isso se repetiu. É um desafio ou não? É possível amenizar diante de outros fatores? Eu acho que a gente está vivendo tantos problemas e que não importa ser de direita ou ser de esquerda, o importante é ter como foco, ter como centro do seu projeto de governo, ter a população, ter a saúde, ter a educação, que são temas tão gritantes e tão pertinentes. Na última eleição agora, prevaleceu aí os deputados, os vereadores e os prefeitos da direita. Ótimo, eles vão ter oportunidade de mostrar o trabalho, mas eu volto a dizer, eu acho que esse não deve ser o foco. E o PSD não é um partido de esquerda, o PSD é um partido de centro e está aí fazendo a composição com os partidos da esquerda. E eu acho que no centro do diálogo precisa estar os problemas da população. Nós temos aí problemas imensos, desafios enormes para serem resolvidos e que realmente esse tem que ser o foco e não ser de direita ou ser de esquerda, enfim. Eu acho que essa discussão é muito pequena para todos os problemas que a gente tem que enfrentar aí de saúde, de educação, de infraestrutura, concorda que a polarização de segurança continua? Pública. Sim, eu acho que continua, mas eu não sei se é só uma sensação, sexto sentido feminino, mas eu sinto que está menos arraigada, está menos raivosa. Talvez eu esteja com a percepção errada, mas, de qualquer forma, é uma sensação. A senhora disse aí que o PSD é um partido de centro. PSD de Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula. PSD? O PSD sairia aliado com o PT no ano que vem para disputar o governo do estado, considerando que Mato Grosso é um dos estados mais bolsonaristas do país. Qual seria a estratégia dessa campanha? Então, o mesmo PSD de Carlos Fávaro, ministro do Lula, é o mesmo PSD de Kassab, que é secretário de Tarcísio. Então, perceba que existe aí um movimento muito maior na tentativa de se dispersar essa coisa da polarização entre direita e esquerda. O importante é existir foco, vontade política e disposição. Eu sempre falei e volto a repetir aqui nesse Jornal do Meio-Dia que eu me sinto plenamente realizada enquanto médica, enquanto professora. Eu sou professora doutora, quer dizer, estou no ápice da carreira acadêmica, né? Eu sou professora adjunto lá da UFMT, adjunto 3/4. Me sinto plenamente realizada como empresária, já fundei 2 empresas que foram realmente empresas que marcaram a época aqui no Mato Grosso. A gente fez o laboratório CEDILAB nos anos 2000, comecei do zero, fiz a Clínica Vida, o novo conceito também, começando do zero. Então, me vejo numa idade e numa maturidade de encarar um cargo, seja executivo, seja legislativo, para ajudar milhões. Eu estava agora há pouco falando com um padre que estava lá na clínica, que foi fazer uns exames. Ele falou: doutora, eu sou muito grato à senhora porque abriu essa empresa aqui. Eu falei: pois é, padre, mas veja, aqui eu consigo fazer para o senhor, consigo fazer para um, para outro. Para fazer para milhões, eu já pensei de milhares de vezes de como fazer, como poder dar uma contribuição que fique um legado, que deixe para milhões de pessoas. Só tem um jeito, pela política. Então você fala: Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do Lula. É um dos melhores ministros que o Lula tem, se não o melhor ministro. O Plano Safra nunca foi tão extraordinário como tem sido. O que Carlos Fávaro abriu de mercados, agora porque ele é Lula, porque ele é PT, ele é ruim? Não, a integridade, o caráter, a disposição de uma pessoa não pode ser vista por ele estar
por ele estar ali à esquerda ou à direita, é muito maior do que isso. Se a gente for por aí, Kassab é um secretário de Tarcísio. Então, assim, vejam... Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Opa, desculpa. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Sim. Obrigada. Doutora, em relação... A senhora falou muito da saúde e poder ajudar milhões. Qual a sua avaliação sobre a atual gestão em termos de saúde do governador Mauro Mendes? Muitos hospitais sendo construídos, por outro lado, a possibilidade, por exemplo, da Santa Casa fechar as portas, há uma indefinição aí. E, além disso, né, a gente vê muita questão da capital, mas e os outros 141 municípios, né? Como está o atendimento de saúde, que muitas vezes eles ficam lá esquecidos? Qual que é a sua avaliação? Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem aí diversos hospitais, temos o famoso Hospital Central, que vai finalmente nascer depois de décadas, né? De diversos governadores que já passaram, vai ser inaugurado. Temos o Hospital Júlio Miller, que tem aí metade do dinheiro é do governo federal, metade é do governo estadual. Temos aí outros hospitais, acho que é o Hospital Central, Júlio Miller, e qual que é o outro? Agora me esqueci qual que é o outro hospital que tem. Mas, enfim, não basta só construir. A gente sabe que ainda vão aí pelo menos uns 40 milhões para poder equipar. Isso eu digo pelo Hospital Universitário, da qual eu faço parte, eu sou professora ali. E a gente teve a oportunidade na semana passada de participar de uma audiência pública com o Arthur Quioro aqui, que é o presidente da EBSER. Então, assim, temos aí ainda um longo caminho pela frente. E não é só infraestrutura, né? A gente precisa de pessoal, a gente precisa de equipamentos e a saúde anda na UTI. Fechar a Santa Casa dá uma dor muito profunda no coração, que a Santa Casa foi, eu até me emociono, porque a Santa Casa foi uma escola para todos nós. Nós médicos, que só tínhamos a UFMT, aqui na época só a UFMT, tínhamos uma sala dentro ali do porãozinho da Santa Casa, onde a gente fazia. Os 2, 3 primeiros anos eram ali. E, de repente, ver toda aquela infraestrutura, onde tanto a gente aprendeu. A minha primeira história, eu me lembro, com o paciente seu Gregório, ele tinha cirrose hepática, eu estava no 2º ano de medicina, ele estava ali internado na Santa Casa. Então, eu acho assim, mas estão nascendo outros hospitais, pode fechar? Não, não pode. Ali é um hospital que sempre fez muita pela medicina no nosso estado, na nossa Cuiabá, fez muito pela saúde. E ali é o único lugar que tem uma porta aberta. As crianças são atendidas ali. A nefrologia pediátrica da Santa Casa é o único serviço público de nefrologia onde as crianças conseguem fazer diálise. Isso, assim, é inadmissível. Eu encontrei com o professor Francisco, a gente chama ele de Francisco Cabeça e Pescoço, domingo agora, e falei para ele que eu quero uma reunião com ele para entender o porquê desse movimento, que não é justo. Mas tudo bem, tem dívidas trabalhistas homéricas, gente, mas vamos lá, vamos sentar, vamos resolver. Eu acho que muito tem de nós mulheres, de botar numa mesa de negociação, de conversar, de lá olhar no olho, o que é que a gente pode fazer? E não simplesmente dizer que vai fechar, entendeu? Antes de encerrar, Mato Grosso tem mais de 30 milhões de cabeças de gado, o maior rebanho bovino do país. É campeão na produção de soja, milho, algodão. Lá na outra ponta tem mais de 300 mil, 400 mil pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. O atual governo tem os olhos voltados mais para quem não precisa do poder público, ou seja, olha mais para os ricos e menos para os pobres? Essa é a impressão que a gente tem com essas atitudes que têm sido tomadas ultimamente, entendeu? Então, realmente, o Mato Grosso reflete aí a desigualdade, a extrema desigualdade que existe no nosso país. Então, como você falou, são praticamente 10 cabeças de gado para cada habitante aqui no nosso estado. Campeão de algodão, de soja, maravilhoso, e temos que continuar sendo, que isso traz orgulho para todos nós. Mas a renda precisa ser mais distribuída. A gente precisa ter programas de geração de emprego e renda, fazer essas famílias menos favorecidas terem acesso a emprego, à saúde, à educação de qualidade.
e realmente a gente vê que o nosso estado, apesar de toda a riqueza, teve um dos anos da pandemia, não me lembro bem o qual, era o único estado que tinha duas casas antes da vírgula de PIB, mas essa brutal diferença social faz muito mal, me corrói por dentro, e eu, como médica, me sinto absolutamente preocupada e também sinto que a gente pode fazer, é possível fazer, basta que se olhe um pouco mais para esses que mais precisam, para esses mais vulneráveis. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada e uma boa tarde, doutora.